E aí, galera, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia, que o professor Rogério, o professor Jorge e a nossa intérprete, professor Jorge. A nossa querida Aldelinda. É isso aí, galera. A gente vai começar mais uma aula de Geografia de Rondônia. Aproveite esse momento. Já já a gente está chegando na reta final e hoje a gente vai falar sobre uma temática bem interessante aí, porque compreende muito essa relação do nosso lugar e também com as nossas atividades econômicas, que é o extrativismo, que é bem marcante aqui na Amazônia e também no estado de Rondônia, né, professor Jorge? Não poderia ser diferente, né? Exatamente. Não poderia ser diferente, inclusive faz parte da própria história da ocupação humana. Muito bem. Aqui desde nosso período colonial. Isso mesmo. É isso, a gente até falou em aulas passadas, a questão das drogas do sertão, muito bem. Ouro, cassiterita, borracha, não é isso? É isso aí. Então vamos lá na tela para a gente poder dar seguimento à nossa aula. Bora! Então, galerinha, nossa aula 18.1, a primeira aula da unidade 2 de Geografia de Rondônia. Nessa unidade, nós iremos falar sobre extrativismo mineral, transporte e energia a nível da Amazônia e também Rondônia, as hidrovias rondonienses, economia de Rondônia, atualidades regionais do nosso estado. Depois a gente fala sobre meio ambiente, a situação desse avanço do desmatamento, principalmente a partir das décadas de 70 e 80 dentro do estado de Rondônia, a geomorfologia do estado. Também a gente vai trazer informações sobre os históricos dos municípios aqui do estado de Rondônia. Aí temos duas aulas com essa temática, a parte 1 e a parte 2, e a gente vai fechar a unidade 2 com turismo no nosso querido estado de Rondônia, que a cada dia vem crescendo, desenvolvendo quando falamos aí de turismo. Nossa primeira aula, 18.1, é sobre extrativismo mineral. Nós iremos abordar a situação dos garimpos de cassiterita e pedras preciosas dentro do estado de Rondônia, falar também sobre o garimpo do ouro, diamante e a extração de madeira dentro de Rondônia. Então, a gente tem uma habilidade na aula de hoje, né, professor Jorge? Qual que é a nossa habilidade? Nós queremos que os nossos queridos alunos consigam reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e uso dos espaços urbano e rural. Muito bem, galera. Então, olha só, a gente está falando de extrativismo, então o extrativismo é muito importante para o rondoniense, é muito importante para a Amazônia, e essas atividades, elas são responsáveis realmente pela transformação desse espaço geográfico que a gente tanto fala na geografia, que é o objeto de estudo da nossa disciplina. Então, a gente traz aí o conceito de extrativismo. Então, o que seria o extrativismo? Você tem que lembrar, é esse processo que consiste em extrair da natureza produtos que possam ser cultivados e esses produtos para fins comerciais. Então, esses produtos, que como o professor Jorge falou lá no início da aula, marcam a história do nosso Brasil, da nossa Amazônia e também do estado de Rondônia, que contribuíram aí para a formação, mesmo que não seja uma formação que não seja tão expressiva, mas já falamos lá no início das aulas de Geografia de Rondônia sobre a borracha, falamos também sobre o ouro, falamos algumas vezes sobre a cassiterita, e tudo isso envolve a atividade de extrativismo, né, professor Jorge? Perfeito. Que é muito importante para o desenvolvimento. Então, o extrativismo está ligado ao processo de formação, desenvolvimento desse espaço geográfico de Rondônia, desse espaço geográfico que viria a ser Rondônia, né, a partir de 1981. É isso, professor? Isso aí, perfeito. Vamos lá, então. Então, de olho no quadro, vamos voltar porque avançou sozinho aqui a tela. Então, nós temos o quê? O extrativismo aí como a exploração de madeira, borracha, são atividades do extrativismo vegetal
que eu iniciei falando para vocês, que existe essa diferença. Então, quando a gente fala da madeira, da borracha, essa atividade, galera, é extrativismo vegetal. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rondônia é o terceiro estado que mais desmata no país, causando vários problemas ambientais. Aí a gente está falando das consequências, muitas das vezes, dessa atividade extrativista, Principalmente a madeira, né? Principalmente para fins comerciais, que gera tanto impacto. Porque a gente sabe que na história, e também aqui da Amazônia, a comunidade ribeirinha, ela se apropria muitas das vezes da madeira para o desenvolvimento das suas casas, o desenvolvimento das suas atividades e até mesmo para a geração de energia, a partir da lenha, que é o carvão vegetal. Mas a partir do momento que tem a retirada em massa dessa madeira aí para fins comerciais, aí sim gera grandes impactos. Para a gente, diretor, gera grandes impactos e isso pode trazer problemas, como vocês já bem sabem, em relação à questão ambiental, né, professor Jorge? e inclusive a gente pode mencionar outros tipos de extrativismo. Extrativismo vegetal, claro, né? Açaí, Exatamente. produtos da floresta, Muito a castanha do Pará. Exato. É isso? As populações tradicionais vivem disso. Muito bem. Então, Rogério, a questão do desmatamento, dessa retirada da floresta, a gente tem a convicção de que essas populações tradicionais, isso não interessa para elas tirar, porque elas vivem dela. É isso? Isso mesmo. A gente está falando daquele ribeirinho, daquela pessoa que vive ali em regiões de preservação ambiental, aquela pessoa que vive da copaíba, que vive da andiroba. Muito bem. Que eles retiram esses óleos dos vegetais e vendem para as pessoas fazer produtos medicinais, tanto naturais como em farmácias. É isso? Exatamente. Então, são pessoas que vivem da própria natureza. Exato. Não é isso? Aí tem outras formas desse extrativismo vegetal, a retirada de frutas silvestres, como abacaba, o patauá, o açaí que eu falei, o buriti, a castanha do Pará, que hoje já se fala muito em castanha do Brasil, porque ela tem em vários lugares dos estados da região norte, principalmente. Exato. Não é isso? Então, são várias atividades extrativistas que, inclusive, parece assim que é uma coisa tímida, mas envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Ainda que de forma tímida, mas é muito dinheiro. Cerca de mais de 200 milhões, vamos dar assim por cima, pelo menos 200 milhões de reais por ano. Muito bem. Para Rondônia, nessa atividade extrativista. Muito bem. Beleza? Com certeza. Isso é um ponto bem interessante que o professor falou, porque muitas das vezes a gente fala muito do extrativismo e a galera relaciona o extrativismo muito àquela questão da prática mais rudimentar, mais simples. E hoje não é bem assim aqui no estado de Rondônia nem da Amazônia. Por exemplo, a gente tem aí a Embrapa, que trabalha com projetos para melhorar a questão do extrativismo nas comunidades tradicionais. Por exemplo, como combater a praga lá na castanha do Pará, como plantar um determinado tipo de cultura naquele local da floresta, buscando que a cada dia, galera, o melhoramento da produção do extrativismo. Então, assim, o extrativismo, apesar de ser hoje, né, assim, ainda praticado nessas comunidades mais tradicionais, essa galerinha também, eu tenho certeza que algum de vocês aí recebe de vez em quando a assistência da Embrapa, que trabalha nesse processo aí de melhoria para poder garantir o quê? A melhor produção na sua localidade. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos informações aí sobre extrativismo, então, mais aquela divisão. E os extrativismos minerais. Os minerais metálicos fazem 85% dos recursos do Estado, enquanto os não metálicos, apenas 15%. Então, quando a gente fala de extrativismo mineral, a gente tem esses dois grupos, o metálico e também os não metálicos.
maior parte aqui do estado de Rondônia são os minerais metálicos. Ouro, ferro, manganês, estanho, casterita são os destaques dos metálicos. E vale lembrar o seguinte, vocês estudaram geografia lá no primeiro ano, e quando a gente fala de minerais, o extrativismo mineral, ele tem uma bacia, uma estrutura geológica que a gente vai encontrar o extrativismo mineral. E o extrativismo mineral você vai encontrar numa estrutura chamada de escudos cristalinos. Então, lá no concurso, se cair alguma questão relacionando a produção mineral de Rondônia, qual estrutura geológica que você vai encontrar ferro? É chamada aí de escudos cristalinos. Ah, se tiver lá bacias sedimentares, professor Jorge, não temos recursos minerais em bacias sedimentares, porque bacias sedimentares a gente vai encontrar os chamados combustíveis fósseis, que são carvão mineral, petróleo e gás natural. Guarde essa informação, a gente está falando de extrativismo mineral, então, mineral nós iremos encontrar nos escudos cristalinos do Brasil, de Rondônia ou em qualquer parte do mundo. Além de escudos cristalinos, lá na sua prova também pode vir como crátons. Beleza? Fica a dica aí em relação ao extrativismo mineral. Vamos lá. Entre os não metálicos, a gente vai encontrar o quê? Vamos encontrar ametícias, água marinha, areia. Essa parte que é muito importante quando eu falo da areia, porque os não metálicos eles são destinados principalmente para a construção civil. Cascalho, granito, gabbro e cascalho que a gente vai encontrar aqui em Rondônia. Diamante também, a gente vai encontrar ametícias dos não metálicos na sua composição. Principalmente, Rogério, esses ametistas, água marinha, vai ser muito utilizado para fazer joias e semijoias. Exatamente, né? Que por alguns são chamadas até de gemas, né, professor Jorge? Uhum. Vamos lá, com mais informações. Então, extrativismo mineral em Rondônia, a gente encontra o quê? O ouro, casterita, diamante, nióbio, quartzo, granito e água mineral. Até a água mineral é conhecida como um recurso mineral, né, professor Jorge? Dentro da geologia. Nós temos um mapinha aqui para mostrar para vocês as áreas de interesse mineral no estado de Rondônia, naquela subdivisão que falamos há pouco. Então, nós vamos encontrar nessa cor roxa os minerais metálicos aqui no estado de Rondônia. Em laranja, é laranja, professor? Materiais de uso da construção civil. Em amarelo, insumos agrícolas. Em verde, gemas e diamante. E azul, água, que é a nossa água mineral. Vamos falar mais ou menos para ele, professor Jorge, mas deixa eu só analisar essas informações, porque dentro de Rondônia a gente vai encontrar uma diversidade. E nesse mapinha não está mostrando para eles, só está mostrando os tipos, né? Mas a gente tem aí uma grande diversidade de produção mineral em Rondônia, de minerais metálicos e também de minerais de uso da construção civil. Ó, nessa área 1 aí do mapa, ó, localiza a área 1 aí do mapa, professor Jorge, marca para nós aí, por favor. Deixa eu pegar o pincel para... Marca a área 1. Olha aí, o que nós temos nessa área 1? A gente vai encontrar nessa área 1 aqui no estado de Rondônia cobre, calcário, manganês. E aí, essa área 1 compreende quais municípios? Essa galerinha que está assistindo nossa aula, que está nessa região, ela vai saber qual é o município. Mas quem está lá no Cone Sul não vai saber. Então, nessa área 1, professor, a gente tem aí ó, o Alto Alegre do Parecis, Alta Floresta do Oeste e Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste, que são as áreas que a gente vai encontrar cobre, calcário e também manganês. Identifique a área 6 aí, professor Jorge, nosso aluno, a área 6, vamos verificar no mapinha, para a gente poder encontrar 6. Marca aí, você também, aluno que está aí, a gente está
vai marcar para você, mas você pode marcar aí na tela, fazer o print. Na área 6, o que, que a gente vai encontrar? Nós iremos encontrar aqui em Rondônia, ferro em Presidente Médici. Vamos encontrar ferro nessa região de Presidente Médici. Muda a cor aqui, Rogério. Muda a cor, professor. Marca aí. Não ó. dava de ver porque tá bem em cima. Exatamente. Então a gente encontra o quê? Ferro. Onde que a gente vai encontrar ouro? 24, Porto Velho. Marca lá Porto Velho. Então, nessa região, tem muito ouro aqui em Porto Velho. A gente vai encontrar que é Porto Velho e também Nova Mamoré. Só para você ter uma ideia, como Rondônia tem uma diversidade de minerais metálicos. Vamos encontrar aí também em Porto Velho, professor Jorge, 12, tá? No 12 a gente vai encontrar o quê? Nessa área 12 a gente vai encontrar estanho. Então, só para você ter a ideia, onde que a gente encontra estanho? Encontra 11 estanho em Porto Velho, mas além de Porto Velho, a gente encontra também o estanho em Ji-Paraná, em Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso. Então, Rondônia tem uma diversificação. Ariquemes. Então, aqui grande... o 11 aqui, ó, perto do 52. Muito bem. Então, aí no 11, nós temos 12, Porto Velho, 12, aí nessa área tudo 13, tem... olha o tamanho da região 13. Ó. Muito bem, isso mesmo. Olha, para o aluno poder identificar o potencial de Rondônia em diversas partes. Agora vamos verificar os não metálicos em Rondônia. Vamos colocar aí, ó, aqui na região de Porto Velho, 32, a gente vai encontrar nessa região de Porto Velho seixo de cascalho importante para a construção civil. Lá no 30, a gente encontra 31 areia, seixo, argila em Urupá. Porto Velho, lá no 29, a gente vai encontrar argila, areia, seixo de cascalho, então muito importante aí para a construção civil. Aqui em Porto Velho e também em Candeias de Jamari, na proximidade do Rio Jamari, professor Jorge, vamos falar com eles aqui rapidão, a gente tem uma grande quantidade de retirada de areia, que é muito importante para a construção civil. A gente passa pelos materiais de construção aqui em Porto Velho e até mesmo no interior, e a gente vê aquele monte de areia acumulada, né, que é vendida para a construção civil. E essas areias, boa parte dela você tem que saber que é retirado da margem dos rios e também do leito do rio, porque a água da chuva ela é responsável pela erosão, e nesse processo de erosão, as áreas de terreno mais altas começam a ser desgastadas e essas partículas são depositadas nas calhas, nos vales dos rios, garantindo o quê? Essa produção para a construção civil. Então, lá no Rio Jamari, tem uma grande retirada de areia, aqui no município de Candeias de Jamari, Rondônia, para a construção. Alguma observação, professor? É ali a região de... Quando a gente passa ali na ponte, né? A gente vê aqueles caminhões ali trabalhando, os tratores. Exatamente. A retirada dessa areia. Com certeza. Então, a gente consegue entender o seguinte, falando de recursos que estão presentes aonde? Na nossa casa, na terra. Então, mineral, metálicos e não metálicos também em Rondônia tem essa grande, galera, disponibilidade. Essa argila, que muitas das vezes é retirada para a produção de tijolos, aqui também em Porto Velho é feita, retirada do Madeira, retirada de outros rios próximos aqui de Porto Velho também. Então, olha só, um grande potencial quando a gente fala dessa atividade que muitos, às vezes, pensam que não é nada. Mas eu achei interessante você falar lá no início, professor Jorge, da quantidade aqui em Rondônia, em média aí 200 milhões, né? Isso. Então, um grande peso, uma grande contribuição para o desenvolvimento do nosso estado. Inclusive, você falou em olaria e acabou de vir uma ideia. Olaria pega argila, né? Exatamente. E também a lenha. Exato. Que precisa queimar o tijolo. E a lenha, né? É extrativismo. Exatamente, vegetal. Vegetal, tá vendo? Olha só. Extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Muito pra bem. Fazer o tijolo. Para fazer o tijolo. É isso aí, galera. Vamos lá.
Alguma observação em relação ao mapa, professor Jorge? Ou tudo tranquilo? Tranquilo e favorável. Olha lá, gemas e diamante. Onde a gente vai encontrar gema e diamante aqui em Rondônia, professor Jorge? Lá no 45 vai ser a parte onde vai ter mais diamante, né? Muito bem, ó. A terra indígena. Exatamente. Reserva Roosevelt. E para quem não lembra essa área aí, ó, a gente vai encontrar lá na área, no 45, Vilhena, pedaço de Vilhena, Pimenta Bueno e principalmente Espigão do Oeste, que é onde está localizada a maior parte da reserva, certo? Exatamente. Então, nessas áreas a gente vai encontrar também recurso aí do diamantes, que é gemas e diamantes em Rondônia. Que aí está marcando mais Espigão, mas aí a gente encontra gemas também. Aqui, ó, verde no 42, temos aí também gemas e diamante. 42, o 47. Exatamente. 46, 47, 43. Então a gente traz para você essas informações, ó. E água mineral, onde a gente vai encontrar água mineral em Rondônia? Vamos encontrar fonte em Porto Velho, que está sendo representado aí pelo 48. Além de Porto Velho, Cacoal, que está sendo representado pelo 54. Vamos colocar em Candeias, que é o 55. Pimenta Bueno, que é 50. Guajará-Mirim, que é o 49. Então, a gente também tem um grande potencial de água, né, que é potável, mineral, no estado de Rondônia. E aí nós temos esse segundo mapa, né, professor Jorge, que representa o quê? Esses minerais metálicos. A gente consegue observar aí essa região, principalmente o registro de ouro e estânio. Interessante, né, que esse mapa ele faz uma abordagem de esses minerais relacionados à unidade de conservação. Legal. Que está em amarelo. E esses rachurados, de forma diagonal, são terras indígenas. Então, é o interessante o aluno entender que muito da nossa riqueza também está dentro de terras indígenas. Muito bem. Que, obviamente, estamos falando, Rogério, de um problema que é polêmico. Polêmico, pessoas adentram as terras indígenas em busca dessas riquezas minerais. Exato, e nem toda a área é regularizada e, às vezes, como você falou, essas terras aí, essa matéria está presente onde? Numa unidade de conservação, ou uma terra indígena, e isso acaba gerando problema. Por isso que Rondônia ainda está no processo de finalização do novo zoneamento do estado de Rondônia, justamente porque o zoneamento visa garantir o quê? O progresso de Rondônia, mas também respeitando essas áreas e também permitindo a retirada parcial de recursos em algumas áreas que até então em Rondônia eram unidade de conservação. É um estudo técnico, né? Exatamente. Que viabiliza o desenvolvimento, a retirada desses recursos de forma que possa impactar o mínimo possível. Muito bem. Na natureza. Exatamente. Vamos lá. Garimpo de cassiterita. Junto com a extração de ouro no Rio Madeira, a mineração de cassiterita, no Bom Futuro, lá em Ariquemes, se constitui em um importante lastro econômico. A produção de cassiterita em Rondônia, de 1959 até 1993, foi de 345.225 toneladas, resultante da atividade garimpeira de empresas. Olha só, isso aqui também foi tema de aulas, né, Rogério? Exatamente. Falamos que teve um período que só empresas poderiam retirar esse minério, ou seja, os produtores independentes, cooperados e empresas, produtores empresariais. Entre 59 e 69, a produção foi exclusivamente manual. E aí, a partir da década de 70, teve essa proibição legal do garimpo manual e a produção passou a ser feita através da mina de Bom Futuro. Houve, na época, uma pressão muito grande do garimpo manual, inclusive com a invasão da área por garimpeiros. Ou seja, foi
impedidos, né, o garimpo manual. Foi feita uma lei dizendo que só quem poderia extrair esse mineral era empresas. Muito É bem. isso? Exatamente. Isso ocasionou uma tensão na região de garimpo. Isso É mesmo. isso? Com certeza. Gerou problema, né, professor Jorge? Exatamente. E até então, como o professor falou aí, maior parte dessa produção era manual. Mas agora a gente tem aí, a partir de 70, essa proibição. E chega em Rondônia, que a gente vai verificar agora no próximo slide, empresas que começaram a fazer a exploração. E essas empresas de grande porte, né? Então, não eram tantas empresas. Então, essa produção da retirada da cassiterita ficou concentrada na mão de grandes empresas, mas em um número reduzido. Aí, no caso do Bom Futuro, o problema está confinado aos seus 2.500 hectares, onde procura-se sanar o desmatamento, as escavações, que daí são as consequências, né, em relação a esse período da extração. A deposição de rejeitos, a abertura de estrada, construção de acampamentos e outros impactos, através de programa de recuperação ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM, Rondônia. E a secretaria, né, como a gente está falando aqui, foi uma espécie de acordo para recuperar áreas devastadas, né, impactadas pelo garimpo. Exatamente. E quem são as empresas que deveriam trabalhar juntamente com esse órgão público, que é a SEDAM? A EBESA, a Coagri e a Coomiga, que são empresas cooperativas juntamente com seus cooperados, que são os garimpeiros. Muito bem. Beleza. Por outro lado, reclama a atenção de autoridades, a situação social garimpeira lá da área. Quase 2.000 pessoas que vivem em condições bastante precárias. Rogério, infelizmente temos também essa questão do problema social. Com certeza. Inclusive, tem regiões que não são, como é que eu posso dizer, assistidas pelo poder público Muito de uma bem. forma adequada. São regiões que faltam, por exemplo, escolas, professores, é de difícil acesso. Isso mesmo. Então, as coisas são mais difíceis chegar nesse lugar. E aí ocasiona a precariedade. Exato. E esse problema de ordem social agravou-se principalmente, né? Intensificou-se, vamos falar assim, principalmente após essa proibição do garimpo manual. Então, aquele grupo de pessoas que continuaram começaram a ter mais necessidades. E é uma situação bem comum em áreas de garimpo, né, professor Jorge? Muitas das vezes, ali tem uma grande quantidade de riqueza mineral, mas o progresso, o desenvolvimento ali não é para todos, é para a minoria. Até porque, geralmente, a área ali de garimpo é uma área, às vezes, só mesmo da extração e ali não forma assim, nenhum núcleo populacional. Diferente aí do Bom Futuro, que na região próxima, né, fixaram algumas famílias na região. Diamantes. Quando a gente fala de diamantes em Rondônia, a localização, a gente mostrou no mapa para vocês, onde que é, galera? Na reserva indígena de Roosevelt. Habitada aí essa região pelos índios Cinta Larga, lá no município de Espigão do Oeste, que também abrange parte de Pimenta Bueno, a área da reserva, Vilhena, Juína e Mato Grosso. Olha a área, é muito extensa essa área dessa região do Cinta Larga, de 2,6 milhões de hectares, com a descoberta aí da jazida diamante, em meados de 2000, intensificou aí um grande fluxo migratório de diversas regiões do Brasil, para a região aqui, a cidade de Espigão do Oeste. O professor Jorge até falou em aulas passadas sobre essa situação do conflito, que acabou gerando mortes, que a gente vai verificar agora no próximo slide. A extração mineral em terra indígena, ela é ilegal e depende de regulamentação. Não é uma regulamentação simples, ela não é feita na Câmara de Vereadores de nenhum município, ela não é feita, essa regulamentação, na Assembleia Legislativa do Estado.
ela é feita no Congresso Nacional, lá em Brasília. Isso mesmo. Porque trata-se de terras da União. União. Então, essas terras estão tuteladas pelo Estado, Rogério. Muito bem. E aí a gente lembra o seguinte, né? Muitas das vezes aí o cara pode encontrar petróleo lá no subsolo da casa dele, mas o subsolo não pertence a ele, pertence à União. Exatamente. Então ele não tem poder de extrair. Aí ele vai ter que entrar em um acordo ali para poder garantir a venda, né, e ter uma participação às vezes no lucro. Mas ele, né, se tiver diamante lá no solo da minha casa, não é meu. Mas não tem acordo. Não tem acordo. É da União. É da União, justamente. É da União. O que pode acontecer é de aquele cidadão ser indenizado pelo Estado. Justamente, essa seria a condição. Né? Porque aí ele sairia daquela terra, tipo na construção. Ele foi indenizado para sair das suas terras. Da mesma forma aconteceria na forma da extração do petróleo ou de diamantes no subsolo da casa dele. Ele seria indenizado, porque sempre quando o Estado está diante de um cidadão, é uma força desigual. Exatamente. Né? Porque o Estado, ele representa a coletividade. Então, o que é coletivo sobrepõe ao que é o individual. Ok. Vamos lá? Mais informações aí sobre a questão aí da... Olha só, Rogério, dizendo que a Agência Brasileira de Inteligência Federal, estimam que 20 milhões em diamantes saíram clandestinamente do Brasil entre 2001 e 2002. 20 milhões. Então, de 2001 a 2002, só um ano. Imagine, todo ano. Todo ano. E essa onda aí, vamos dizer, do ciclo do diamante em Rondônia foi até 2004, após o conflito, que deu uma diminuída. Então, se imagine quantos de diamantes saiu aqui do estado de Rondônia. Então, a gente sabe que todo problema de extração mineral gera impactos. Também o extrativo vegetal, dependendo aí se for da finalidade, como falamos lá no início da aula, principalmente com a extração da madeira para o comércio, para a venda. Então, um dos problemas bem visíveis na reserva Roosevelt foi em relação ao meio ambiente. Consequência, floresta devastada. Olha só, a abertura dos solos com os tratores e escavadeiras que acabaram gerando aí impacto no solo, crateras, Igarapé na proximidade também sendo contaminado, numa extensão de 40 quilômetros, transformou em um gigantesco lamaceiro. As áreas foram aí sendo abertas, né, da floresta, do solo para poder fazer a extração, e aí gerou consequência, inclusive, no desvio do leito do Igarapé, cuja essa recuperação será muito difícil, porque muita lama sobre o Igarapé. E aí o leito do Igarapé acabou sendo desviado, gerando o quê? Impactos, como a gente consegue verificar aqui na imagem, a partir da abertura das crateras, a partir da exploração do diamante. Nós temos aqui uma sugestão de reportagem que está disponível no link abaixo, que você depois pode acessar, que fala sobre o garimpo ilegal de diamante, afeta aí o povo Sintalaga, desde o auge do conflito entre os garimpeiros em de 2004. Está falando aí, nada mudou, de acordo com a reportagem, que você pode acessar o link abaixo. E o extrativismo vegetal? Como a gente falou, né, já desde o começo, essa exploração extrativista é longa, vem lá do tempo que aqui era colônia. Exatamente. Era recém-descobertas terras, os bandeirantes adentraram aqui, atrás das drogas do sertão, Rogério, atrás de resinas, cacau, peles, peixes, carnes secas, plantas medicinais, urucum. Então, Rogério, é de longa data esse extrativismo, não é isso? Muito bem, professor. Embora naquele período tivesse sido estabelecidas as margens dos grandes rios, fazendas para a pecuária e agricultura,
cacau, café, algodão, estas significavam muito pouco quando comparadas com as atividades extrativas. Até porque também nós falamos o porquê que essas, digamos assim, drogas do sertão tinham um valor tão considerável. Não é isso? É porque era exótico. Com certeza. Ia para a Europa. Exportação, né? Então, saía daqui, dessas terras de colônia, e ia para Portugal. Quem adentrava essas terras, que eram as bandeiras, estavam a serviço da coroa. Beleza? Beleza. Vamos lá, mais informações aí sobre o extrativismo. Então, lá no início de toda a história aqui da Amazônia, a gente estudou até em aulas passadas sobre a relação do branco e com a comunidade indígena, a partir da preação, falamos, né? Então, os índios, caboclos, muito contribuíram para o crescimento do extrativismo. Mas os índios, na maioria dos casos, eram perseguidos e obrigados a trabalhar aquilo que falamos em aulas anteriores, né? Sobre o bandeirante, a preação aqui na região da Amazônia. E, inclusive, essa participação indígena de forma forçada, Rogério, é interessante frisar que era justamente forçada, e ele era forçado a fazer isso porque era ele que conhecia bem a região, é ele que tem o conhecimento milenar. Muito bem. Sobre tudo aqui. Com certeza. Afinal de contas, era o, entre aspas, civilizado, né, o colonizador europeu que estava entrando na casa dele. Exatamente. Isso. Então, aí, um outro momento aqui na Amazônia sobre a questão da borracha, porque teve o primeiro ciclo, e aqui após a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, iniciou o segundo ciclo da borracha aqui na Amazônia, e agora a gente já tem, né, mão de obra não só, né, como lá no início da atividade extrativista aqui na Amazônia, na primeiro, segundo ciclo, tivemos a participação do nordestino. Né, isso, então, olha aí, eu vou colocar aqui, ó, primeiro ciclo da borracha, depois teve o segundo ciclo da borracha, e aí, novamente, essa região aqui, retira-se essa matéria-prima extrativista, vegetal, mas depois abandona-se aqui novamente. É verdade. Isso porque tinha que beneficiar a Segunda Guerra aqui, no caso do segundo ciclo, para beneficiar os aliados. Falamos isso também em aulas passadas. Muito bem. Quem veio para cá não é mais o índio para trabalhar. Agora é o nordestino. Exatamente. Que veio para cá fugindo da seca histórica que teve lá. Foi uma seca horrível, Rogério. Aliás, fica a dica aí do aluno pesquisar aí o que foi a grande seca do Nordeste em 1870, mais ou menos por essa data. Beleza? Então, a borracha sempre esteve ligada também a outra atividade que é bastante desenvolvida, que é a castanha. Nessas mesmas áreas que eram procuradas a extrair da borracha, a galera também retirava a castanha, como é conhecida como castanha do Pará. Então, em qual período que acontecia essa extração? Ó? O primeiro na época menos chuvosa, que é de maio a novembro, e o segundo no período mais chuvoso, de dezembro a março. Então, a borracha era tirada no período mais seco, né? E a castanha era retirada mais depois desse período de chuva aqui na Amazônia. Então, o extrativismo da borracha, da castanha, foi montado e se desenvolveu sobre dois grandes pilares, capital externo e latifúndio, que são as grandes áreas, né? E realmente eram latifúndios, porque era encontrada onde? Na floresta, não tinha essa aproximação como foi a borracha da Malásia. E o capital externo? O capital externo, principalmente capital europeu, né? Investimento. Esse capital externo está relacionado à borracha. Muito bem. Na época do segundo ciclo, principalmente. Exatamente. Porque muito bem. Os europeus e os americanos ficaram dependendo da borracha. Com certeza. É isso, então foi inserido o capital externo no Brasil por causa disso. Com certeza, em relação ao ciclo da borracha, né? Vamos lá? Então, a maior parte dos extrativistas da Amazônia, a gente sabe que eles estão próximos a essas áreas menos desenvolvidas, que geralmente são as áreas rurais, e algumas áreas aqui da Amazônia a gente vai encontrar situações bem delicadas, casas mais simples, onde há proliferação de doenças, falta de proteção, doenças e também, às vezes, o quê? A ausência de saneamento. Então, tudo isso acaba contribuindo para gerar vários problemas como gripes, diarreias verminosas e malária nessa região das áreas
extrativistas onde moram as famílias. Nas regiões extrativistas, as afastadas das sedes municipais, em algumas ainda, né, professor Jorge, não tem escolas, né? Isso. É a realidade, a gente está falando de Amazônia. Daí a gente vai encontrar o índice bem alto de analfabetismo, que chega em torno de 70% em algumas regiões ainda da Amazônia. E temos aqui uma imagem que representa atividades do extrativismo vegetal em Rondônia. Açaí, castanha e a borracha, que são muito comercializados aqui ainda, né? Principalmente a castanha e o açaí. A borracha também, mas não com a mesma intensidade que um dia ela teve no mercado internacional. E aí a gente poderia ter colocado a imagem também do palmito, colocado também da copaíba, da pupunha, de outros, né? Do extrativismo aqui vegetal do estado de Rondônia. Não é isso agora? É isso aí. Fechou. Agora, daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer a revisão. Valeu, galera!